Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus, nosso querido Mestre Jesus, possa assim nos envolver. E mais uma vez aqui, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, aqui me encontro, eu, Carlos Henrique Parente, para realizar aqui o estudo do livro Obras Póstumas do nosso querido Allan Kardec. Sim, sempre digo isso, repito, de forma incansável. Ele produziu o livro, ou seja, através do seu conteúdo, mas não da sua publicação. É uma obra, geralmente com este título, então, né? Uma obra póstuma. Então, após a sua desencarnação, já haviam 21 anos, esse livro veio aí a lumen. Então, foi publicado e traz para todos nós, até hoje, né, matérias incríveis para que a gente possa construir o nosso conhecimento de forma fiel aos princípios kardecianos. Não tem como a gente compreender espiritismo se não lermos espiritismo. Eu lembro de um professor da faculdade de psicologia, e eu estava no primeiro período ainda, e um professor que era o coordenador do curso, ele disse uma frase que eu sempre valorizei muito. Ele disse assim para a turma: você quer conhecer Freud? Leia Freud. Não leia aqueles que falam sobre Freud, mas principalmente leia Freud. Ele não está dizendo aí, não queria dizer à época, que as pessoas não têm que ler outras coisas, não era isso que o meu professor estava dizendo. E nem é isso que eu estou dizendo aqui também. Mas, para poder compreender espiritismo, assim como compreender Freud, é preciso ler o que Freud produziu. E é preciso ler e refletir aquilo que Allan Kardec produziu. Esse livro aqui foi, de certa forma, produzido por ele, porque todo o conteúdo que aqui está foi produzido por ele e ele tinha a intenção de publicar várias destas matérias que aqui estão. A segunda parte do livro, que a gente ainda não chegou lá, é que Kardec certamente não publicaria, porque são comunicações, e algumas delas, pelo menos, ele não publicaria, né? Porque são comunicações muito pessoais, que falam muito a respeito dele, da relação dele com os espíritos superiores e tal. Essas ele certamente não publicaria. Mas as outras, que envolvem outros assuntos e que podem fazer gerar, assim, entendimento, compreensão, amadurecimento sobre os temas propostos pela doutrina espírita, certamente ele publicaria. Então, para a gente poder conhecer espiritismo, a gente não deve buscar os outros livros que existem para poder entender espiritismo. A gente precisa buscar as obras de Allan Kardec. Agora, junto com essa busca, esse estudo tão importante e necessário, é claro que nós vamos ler outras coisas, outros autores, assim como lemos não só autores espíritas, mas também autores não espíritas, assim como frequentamos shows, assim como frequentamos palestras, outras de outros assuntos variados. Então, porque a vida, ela propõe para nós buscarmos um conhecimento geral, para que a gente construa uma cultura a respeito de muitas coisas. E assim isso aumenta a nossa inteligência, aumenta as nossas possibilidades. Ninguém deve fechar-se somente num único ponto, num único ciclo, num único foco, senão fica uma monoideia, né? E esse é um prato cheio para as influências espirituais negativas, quando a gente só quer enxergar o mundo a partir da nossa maneira de ver, sem entender e buscar a maneira de ver, pensar e refletir de outras pessoas. É importante estarmos em contato com o mundo do jeito que o mundo é, para aprendermos com ele, para confirmar algumas das nossas ideias e para podermos também confirmar que algumas das nossas ideias não são as mais perfeitas.
e que podem ser aperfeiçoadas, podem ser às vezes modificadas completamente. Mas isso a gente só vai saber se der atenção ao que o mundo produz. Então é importante que as coisas tenham esse entendimento para que a gente realmente aproveite a vida o máximo possível no sentido de conhecimento e de uma prática construída, pautado nos valores que nós temos dentro de nós. Então, se a gente aprende Espiritismo, que é uma sequência natural, um desenvolvimento do cristianismo, do Cristo, a gente precisa estar aberto aos acontecimentos, às mudanças, às transformações e procurarmos sermos a mesma pessoa, mas abertos para podermos mudar quando for necessário. Mas a mesma pessoa no sentido dos princípios que desposamos, da fidelidade, do nosso envolvimento, da importante prática do bem, de forma consciente, sabendo o que estamos fazendo, por que estamos fazendo aquilo, e perceber em nós qual o nosso interesse real em tudo isso. É apenas cumprir com um dever, ou é perceber que existe em nós um ser maravilhoso, um Filho de Deus, que ama fazer o bem? Então é claro que ambas as circunstâncias existem ou transitam em nós, mas é importante a gente poder olhar para elas e descobrir qual delas que está mais em voga, qual delas que está mais assim, ou toma um volume maior nos nossos interesses. E aí buscarmos o aperfeiçoamento de tudo. Então é para isso que estamos aqui no mundo, para podermos viver e aprender. E por isso estamos lendo aqui esse livro do Allan Kardec, o Obras Póstumas, para tirar as lições aqui a respeito de muitas matérias muito curiosas. Essa que estamos lendo, por exemplo, tem a ver com a questão da pluralidade das existências. O título é A Estrada da Vida, onde Kardec propõe uma reflexão a respeito desse tema, onde muitas pessoas duvidam que temos muitas vidas. Alguns dizem que na Bíblia não está isso, etc e tal, porque elas só seguiam pela Bíblia, como se não houvesse mais nada no mundo, como se tudo que existe no mundo não tem a presença de Deus, onde só existe a presença de Deus dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um outro lugar, um oráculo qualquer que possa existir, ou um lugar onde as pessoas possam ali fazer a sua relação com o Criador, quando na verdade, lembrando uma frase do Leon Denis, se a minha memória me permitir lembrar toda, Leon Denis certa vez disse que a alma humana dorme na pedra, se agita no animal. Deixa eu lembrar direitinho que eu volto já com esse pensamento aqui a respeito disso aí. E agora que eu dei um instantinho e lembrei da frase, é melhor pensar de forma fiel, onde o Leon Denis escreveu certa vez que a alma humana dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. E isso me fez lembrar uma outra proposta reflexiva do Leon Denis, onde ele diz o seguinte: tendes por templo o universo, por imagem Deus, por altar a consciência e por fim, ou seja, por meta, a perfeição. Então, o que a gente tem é o conteúdo da vida. E todas as outras coisas se tornam importantes para nos auxiliar nesse processo de relacionarmos com a vida. Então, nos prendermos dentro de templos é bastante complicado quando a proposta, como diz Leon Denis, onde a gente tem o templo, o universo inteiro. Então a gente precisa relacionar-se com as pessoas do jeito que elas são, assim como elas se relacionam conosco, do jeito que nós somos. E com todas as outras coisas. E é aí que a gente vai aprender realmente o valor de cada coisa, tanto para manter como para modificar. Mas não as coisas em si, mas nos modificar em relação à vida como ela é. Para que a gente ame tudo que existe, porque em tudo existe a presença de Deus. Como disse Paulo, em vez de quando eu lembro disso aqui no discurso no Areópago, nele vivemos e nele nos movemos. Então não há possibilidade de estarmos em algum lugar onde Deus não possa estar.
muito menos algum lugar, né, que ele não possa adentrar. Então ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus, realmente é Deus. Então vamos continuar aqui as nossas reflexões pelos estudos do livro Obras Póstumas, e nesse caso aqui, Kardec propondo a questão da reflexão da importância da pluralidade das existências, ou seja, reencarnação, porque a existência ela não é uma só. Então é importante a gente entender isso, porque é um processo pedagógico de aprimoramento, de descobrimento e desenvolvimento, para nos tornarmos pessoas mais aperfeiçoadas. Então, o que temos pela frente é vida, querido amigo ouvinte, sempre. Quando desencarnarmos, vamos continuar vivos. Quando reencarnarmos, continuaremos vivos também. Mesmo que sendo nessa condição aqui hoje nos encontramos, de um corpo que nos limita, que nos traz lembranças de um passado onde a gente fica meio confuso muitas vezes, mas é justamente pelo espírito, usando aqui um outro termo, né, uma outra referência, estar assim, enterrado no processo da existência corporal, ele vibra e vive a sua própria luz. Então ele vai buscar, assim como a semente busca a luz do sol, a gente vai buscar a luz divina que existe dentro de nós e em toda parte, para que a gente possa, assim como a semente, também germinar. Mas fazendo aqui, voltando, né, ao ponto onde, como sempre faço ao parágrafo anterior, Kardec, eu terminei, né, no programa passado com uma questão trazida por Kardec, que ele diz assim: não será mais digno da soberana justiça entregar ao Senhor, ao homem, o seu próprio destino, só dependente dos esforços que fizer por melhorar, do que criar uma alma ao mesmo tempo que o corpo e condená-la a tormentos eternos por erros passageiros sem lhe dar os meios de correção? É incrível como é que um ser humano que fala de Deus com tanta paixão como a gente ouve por aí, imaginar um Deus que diz, através de Jesus, que a gente tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, acreditar num Deus que não perdoa, onde ele só tem a direito a uma única existência. Tudo bem, se ele chegasse à perfeição numa única existência, seria bacana, mas isso não acontece. Então a gente vê o destino desse ser que é incipiente, que é vazio muitas vezes de muitas coisas, de oportunidades, de cultura, de uma vida financeiramente mais aquinhoada, ou quando é muito aquinhoada, justamente não compreende o seu oposto e assim por diante. Ele simplesmente por erros cometidos, ele ser condenado eternamente e num suplício de tamanha perversidade, de crueldade, num inferno regido por um ex-anjo, na concepção comum, um ex-anjo que foi criado perfeito, era para ser conscientemente perfeito, que decai. É uma coisa assim, no mínimo, desculpe aqui o meu termo, mas absurda. Mas, infelizmente, a gente, como eu acabei de dizer, para não ser também uma pessoa tão intolerante, né? Porque é da ideia que a gente está falando, a gente tem que entender a existência desse pensamento. Até porque eu não sei até quando eu pensei de forma semelhante, se foi mesmo até o outro dia, ou seja, na minha existência passada. Nessa existência eu sei que não foi. Os meus pensamentos nunca se vincularam a essa ideia. Mesmo quando eu não tinha conhecimento nenhum, eu não conseguia crer num Deus nesse sentido, assim, eu me permito dizer ao querido amigo ouvinte. Mas talvez numa vida passada, na outra anterior, eu talvez também acreditasse ou pensasse assim. Mas quando a gente se depara de uma ideia como essa, a gente pensa em si próprio, não pensa no outro, né? Mas pensa em si próprio, caramba, como é que eu pude imaginar, acreditar numa situação como essa? Né? Nossa, é assim,
difícil da gente, né, entender como a gente chega nesse ponto, né? Mas faz parte do processo. Hoje estamos pensando de forma diferente e aqui a gente engata aqui na continuidade. Pela pluralidade das existências, diz Kardec, o seu futuro estará, ou melhor, está nas próprias mãos. Se gasta muito tempo em melhorar, sofre as consequências da demora. E é a suprema justiça, mas a esperança nunca o deixa. A seguinte comparação nos faz melhor compreender as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma longa estrada em cujo percurso se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que é preciso atravessar. Na estrada de cada floresta, a estrada larga e bela é interrompida, e só na saída é que continua. Um viajante segue por aquela via e chega à primeira floresta. Aí, porém, não encontra caminho, mas um décalo onde se perde. E é isso mesmo, ele se perde, ou seja, é um décalo, é uma confusão, um lugar, como se fossem muitos caminhos, ele acaba não sabe para onde vai. E continuando aqui então, a claridade do sol não penetra a espessa abóbada formada pelas árvores. Ele caminha sem rumo. Porém, afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da mata, mas chega ao quebrado pelo cansaço, com as carnes rasgadas pelos espinhos, os pés feridos pelas pedras. Ali torna a encontrar o caminho e a luz, e prossegue a sua marcha, tratando de curar-se das feridas. Mais longe depara com a segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades. Já tem, porém, um pouco de experiência e rompe o matagal sem ferir-se muito. Noutra, encontra um lenhador que lhe indica a direção a seguir e o impede de perder-se. Daí por diante, aumenta a sua habilidade. Os obstáculos são mais facilmente vencidos e, seguro de encontrar na saída o caminho desbravado, alenta-se com esta confiança. Finalmente já possui a precisa orientação para achá-lo. O caminho termina no cume de alta montanha, de onde ele distingue toda a caminhada que fez, desde o ponto de partida, assim como vê as florestas que atravessou e recorda as vicissitudes por que passou, ou seja, os muitos caminhos, as muitas mudanças por que passou. Essa recordação, porém, não lhe é penosa, visto como já chegou ao fim da viagem. É como o velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. As florestas esparramadas pelo caminho são para ele pontos negros numa fita branca. E diz: quando estava ali, principalmente na primeira, como me pareciam longas, parecia-me que não chegava ao fim. Tudo era gigantesco, inextricável em torno de mim. E quando penso que sem aquele bom lenhador que me ensinou o caminho, ainda andaria hoje por lá. Mas agora que as contemplo daqui, como me parecem pequenas aquelas florestas, tão pequenas, que me bastariam alguns passos para as poder atravessar. E quanto mais as contemplo e lhes reparo nas minúcias, mais falso me parece o juízo que fiz delas. Aparece-lhe então um velho que lhe fala assim: filho, este o termo da viagem, mas o repouso indefinido causar-te-ia brevemente mortal enjoo e far-te-ia ter saudades daquelas vicissitudes por que passastes e que davam atividade ao corpo e à alma. Vês daqui um sem número de viajantes no caminho que percorreste, os quais, como tu, correm o perigo de perder-se. Tens a experiência, nada mais temes. Vai procurá-los e esforça-te por guiá-los,
com os teus conselhos, a fim de que cheguem mais cedo. Com sumo gosto, responde o homem, mas qual a razão de não haver um caminho reto do ponto de partida até aqui? Isso pouparia aos viajantes o incômodo de atravessar aquelas abomináveis florestas. Filho, torna-lhe o velho. Pensa bem e verás que muitas são as pessoas que as evitam. Aquelas que, tendo já adquirido a necessária experiência, sabem escolher um caminho mais direto e mais curto. Essa experiência, porém, é o fruto do trabalho durante as primeiras travessias, de maneira que eles não vêm ter aqui senão por obra de seus méritos. Que seria de ti se não houvesse experimentado a atividade que precisaste desenvolver, os recursos de imaginação que te foram precisos para abrires o caminho, aumentaram-te os conhecimentos, desenvolveram-te a inteligência. Sem isto, ainda serias tão insciente como no dia da partida. E, ainda esforçando-te por vencer os empecilhos, contribuístes para o melhoramento das florestas que atravessastes. O que fizestes é pouco, é imperceptível, mas pensa nos milhares de viajantes que têm feito outro tanto e que, trabalhando para si, trabalham sem que o saibam pelo bem comum. Justo é que recebam o salário do trabalho, no descanso que aqui gozam. Que direito haveriam a esse descanso se nada tivessem feito? Meu pai, responde-lhe o viajante, em uma destas florestas, encontrei um homem que me disse: há ali um abismo que é preciso vencer de um salto, mas entre 1000 viajantes, só um o transpõe. Os outros caem no fundo de uma fornalha ardente e ficam perdidos sem remissão. Eu, porém, não vi tal abismo. Não existe o abismo, meu filho. A não ser assim, seria uma cilada abominável armada aos viajantes que vêm à minha casa. Bem sei que muitas são as dificuldades por vencer, mas sei também que cedo ou tarde as vencerão. Se eu tivesse criado impossibilidades para um só homem que fosse, sabendo que ele sucumbiria, teria praticado uma crueldade, quanto mais se as tivesse criado para tantos. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vou dar-te. Olha para a estrada, no intervalo das florestas, entre aquelas que por ela transitam, vês uns que marcham lentamente com ar alegre, vês aqueles amigos que se perderam de vista no labirinto, como são felizes de se encontrarem na saída. Mas, ao lado deles, há outros que se arrastam penosamente, são estropiados e imploram a piedade dos transeuntes, porque sofrem cruelmente das feridas que, por sua culpa, fizeram através dos espinhais. Serão curados, e isto lhes servirá de lição, para quando tiverem de atravessar nova floresta, da qual sairão menos contundidos. O abismo é a figura dos males que sofrem, e dizendo que em 1000 só um o vence, o homem teve razão, porque infinito é o número dos imprudentes. Claudicou, porém, ao afirmar que uma vez caído, e é bom dizer aqui que claudicar significa aquele que mancou, né, que errou, vacilou. Então ele diz aqui: claudicou, porém, ao afirmar que uma vez caído, ninguém logra sair daquele báratro. Ou seja, inferno, né, abismo, báratro. Há sempre uma saída para aqueles que querem vir a mim. Vai, meu filho, vai ensinar a saída aos que estão no fundo do pego. Vai alentar aqueles
que se estão ferindo no trajeto. Vai ensinar o caminho àqueles que estão atravessando a floresta. A estrada é a figura da vida espiritual da alma, em cujo percurso o viajante é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, em que ele trabalha no próprio e no geral progresso. Se alcançou o termo da viagem e volta para ajudar aqueles que ficam para trás, que ainda se debatem, é o anjo da guarda, missionário de Deus, em cuja presença encontra felicidade, como a encontra também na atividade, na prática do bem e na obediência ao Supremo Senhor. E Kardec aqui, como grande professor, termina esse texto incrível aqui que deixamos, e vamos terminando aqui porque o nosso tempo já esgotou, felizes pela oportunidade de podermos entrar em contato com esse conteúdo maravilhoso. Então fica aqui o texto para a reflexão de todos. Muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu acho esse capítulo importante. Acho que eu já falei até isso aqui em outros programas, mas se falei, vou repetir. Como dizia um professor meu lá do Colégio Militar, se não disse, repito. Essa história da riqueza no mundo é muito peculiar para nós, porque a riqueza está de posse de alguns, não tem como estar na posse de todos, porque as pessoas são diferentes, elas agem diferentes, têm gostos diferentes. Então, uns acumulam riqueza, outros não acumulam riqueza, além de terem os seus méritos desse tipo, da sabedoria, do desejo, da sua tendência. Há também o mérito moral. As pessoas, durante as reencarnações, elas procedem bem, procedem mal, dando justificativa para, eventualmente, numa encarnação, serem ricos ou serem pobres. Nós espíritas temos que entender isso. Mas, por outro lado, por sermos espíritas e cristãos, temos a tendência de nos apiedar daqueles que têm pouco, que estão passando dificuldades. Aliás, isso não é prerrogativa dos espíritas cristãos. As pessoas, em geral, têm bom coração, e elas ficam, às vezes, incomodadas, muito incomodadas com essa disparidade de posse de riquezas. Uns têm muito, outros não têm nada, e geralmente aquele que tem muito acaba se perdendo na posse dessas riquezas e querendo mais e mais e mais. Foi que nós estudamos no último programa aqui sobre a avareza. Jesus dizendo para nos preservarmos da avareza. Tivemos a riqueza, temos cuidado com o uso da riqueza para não cairmos na avareza, no egoísmo, no descompromisso com as outras pessoas. O meu pato que é pobre, ele também tem que lidar com a pobreza. Ele não pode cair
na tentação de ter raiva, ódio dos ricos, ódio e raiva daqueles que têm. Ele não sabe a história da pessoa. Então não podemos, é a mesma coisa que todo rico dizer que o cara é pobre porque não trabalha, que não é vagabundo. Não é. Não tem dinheiro para as circunstâncias da vida. Então o pobre tem que entender que o rico tem dinheiro pelas circunstâncias. Então não cabe a nós discutir aqui se ele foi honesto, não foi honesto. Isso é problema da lei de Deus, não é nosso. Mas nós temos essa tendência. Então temos que aprender a lidar com esta diferença. Temos que lidar com isso. Então este capítulo trata das riquezas. Jesus dizendo que temos que, na opção, escolher a servir Deus e servir Mamon, temos que optar por servir a Deus. Essa é a questão. Podemos ir contrabalançando um e outro até que chegar um momento que tem que decidir, vamos ficar com Deus. A riqueza foi bom enquanto esteve comigo, não está mais, vou ficar com Deus. Esse é o ponto. E é difícil, como diz Jesus, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele não vai querer abrir mão das riquezas, do conforto, por uma possibilidade de o reino de Deus. Isso é muito assim, utópico, imaginativo. Será que é, que não é? Então é melhor me garantir na riqueza aqui. Isso é a tendência do rico. Já o pobre, ao contrário, ele não tem alternativa aqui para viver bem, confortavelmente. Então ele joga toda a sua esperança numa vida futura. Então ele acaba fazendo por onde para a vida futura. Então ele torna-se menos difícil. É o que Jesus quis dizer. Então nós temos que aprender a olhar nos dois casos, olhar para o rico, olhar para o pobre. Se nós estamos no meio da riqueza, nós não somos nem ricos nem pobres, nós estamos no meio. Temos bom coração. Mas entendemos exatamente qual é a proposta de Deus para o nosso planeta. Pessoas vão ter que administrar a riqueza. O mundo é rico, muito rico. Alguns encarnados vão ter que administrar essa riqueza. Outros vão ter que seguir a orientação e o meio de lidar com a riqueza dos que têm a riqueza. Foram escolhidos por Deus para fazer isso. Se não vão fazer bem feito, aí eles discutem com Deus. Foi Deus que deu a eles essa possibilidade, essa incumbência. E eles vão ter que prestar conta a Deus, não é a nós. Nós podemos tentar, dentro dos nossos esforços, diminuir o problema do pobre. Não podemos ver um pobre e dizer, mas foi Deus que fez, ele merece, deixa para lá. Não, nós não podemos fechar os olhos a isso. Se tivermos que pedir ao rico, meu amigo, você não está podendo aí, de repente, dar uma ajudinha aqui a fulano, vamos fazer melhor. O rico às vezes não está nem prestando atenção, vai lá, conversa com ele, de repente você consegue. É o que nós fazemos, como passamos aí aquelas listas de fim de ano para angariar recursos por centro, para poder distribuir umas cestas básicas, ajudar as famílias necessitadas. Nós vamos lá pedir aos nossos amigos que têm condição, vamos dar a eles a oportunidade. Eles nunca vão dizer que quando chegar na espiritualidade, mas nunca ninguém veio me pedir nada. Não, alguém pediu, cabe a ele concordar em dar ou negar. Então, essa é a perspectiva deste capítulo. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Nós não temos que ficar ao lado dos ricos nem ao lado dos pobres. Nós temos que ficar ao lado dos seres humanos pertencentes à mesma humanidade que nós. Somos irmãos. Como disse Jesus, temos que nos amar uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, independentemente de qualquer circunstância dele. Rico, pobre, forte, fraco, poderoso, não importa. E temos que lidar com eles conforme as suas dificuldades, suas necessidades, ou sua opulência, sua falta de necessidade. Nós temos que andar conforme nos prega Jesus. Essa é a ideia. Por isso é que neste item de hoje, nós vamos estudar a visita que Jesus fez a Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem de muita riqueza. Inclusive era odiado pelos seus compatriotas. Por ser rico, claro. Normalmente quem não tem riqueza odeia quem tem riqueza. E porque o meio que ele conseguiu a riqueza dele, que era ganhando comissão na cobrança dos impostos. E ninguém gosta de pagar impostos. Os hebreus, os judeus, não são diferentes, né? Ninguém gosta. Ainda mais pagar imposto para um inimigo, um invasor do seu país. Isso aí não tem condição. Então, ele é o coletor de impostos.
Então, amigo, ele era odiado. Mas Jesus foi jantar com ele. Então, o que Jesus está querendo nos passar com isso? Olha, independentemente do que ele seja, do que ele faça, ele é um filho de Deus, é irmão nosso. Vamos dar toda a informação para ele, de repente, até largar essa vidinha que ele está levando. É essa a ideia desse texto, que narra essa visita de Jesus, que está aqui em Lucas, capítulo 19, itens 1 a 10. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser de estatura muito baixa. Então, Jesus era assim como eu, era baixinho. Então, com a multidão ali, ele não conseguia ver Jesus passar. Por isso, correu à frente da turba e subiu no sicômoro. Sicômoro é uma árvore natural daquela região. Para o ver, é uma árvore muito grande, parece um plátano, que nós encontramos muito aqui nessa subida de serra aqui do Rio de Janeiro, vai para Petrópolis, Teresópolis, na Serra dos Órgãos, há muitos plátanos. Já que Jesus deveria passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo-o, disse: Zaqueu, apressa-te em descer, porque preciso que me hospedes hoje em tua casa. Jesus falando: eu vou na tua casa hoje, hein? Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Olha como eram considerados os publicanos. O cara estava fazendo o trabalho dele supostamente honesto, era um cobrador de impostos. Não vamos dizer que as pessoas que trabalham aí no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Receita Federal, são pessoas de má vida, porque vêm nos cobrar impostos. Não, eles estão fazendo o trabalho deles. São profissionais, estudaram para isso, estão lá trabalhando. O Zaqueu era a mesma coisa, ele estudou matemática, ele sabia lidar com as contas, então foi trabalhar nisso. Alguém tem que fazer o trabalho. Ele foi fazer. Não era de má vida por causa disso, mas as pessoas achavam que ele era de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, e disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Vejam bem, ouçam bem o que quer dizer este parágrafo. No momento em que Zaqueu ouviu de Jesus, vamos dizer assim, o convite, né, de que Jesus iria na casa dele, ele imediatamente se tocou. Aliás, já tinha se tocado porque estava doido para ver Jesus. Ele estava se sentindo incomodado com a própria situação de ganhar dinheiro, assim, em detrimento daqueles que estavam pagando os impostos. Então ele disse: opa, vou mudar. A vinda de Jesus foi para isso, para fazer com que nós mudemos os nossos maus costumes. Nós temos que perceber onde erramos para mudar. Essa é a proposta de Jesus. Ele disse: dou metade dos meus bens aos pobres. Resolveu dar, não deu antes, paciência, agora ele se tocou, vai dar metade. Porque ele viu Jesus. Foi o toque para ele mudar de posição, tomar essa decisão. E se eu causei dano a alguém, quer dizer, cobrou a mais, como sempre faziam todos os publicanos, cobravam mais do que era devido, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ou seja, se ele prejudicou alguém numa dessas histórias do pagamento dos impostos, ele ia indenizar a pessoa 4 vezes mais daquilo que ele tinha prejudicado. Aí Jesus diz para ele: esta casa, ou seja, a casa de Zaqueu hoje, recebeu a salvação. Isso é um jogo de palavras também. Porque o nome Jesus e Yoshua, na língua deles, no hebraico, significa salvação. É a palavra salvação na língua deles,
é Yoshua. É a mesma coisa que você pôr em alguém, no filho, o nome Salvador. Nós conhecemos pessoas que têm o nome de Salvador. Lá era comum botar o nome das pessoas de Salvador ou salvação. Há outros na Bíblia, porque essa palavra, esse nome Yoshua, às vezes é traduzido por Josué. É o mesmo nome de Josué. É uma questão da hora de traduzir. Alguém traduziu o Velho Testamento, Yoshua, por Josué. E no Novo Testamento, quando traduziram do grego, ou não sei, por latim, ou lá o que seja, fizeram como Jesus em vez de Josué. Talvez por ser quem é, Jesus, o mestre, puseram um nome diferente para não ficar um nome corriqueiro. Eu imagino que seja isso. Mas quer dizer salvação. Então Jesus está dando um jogo de palavras. Hoje, nesta casa, está entrando a salvação. Está entrando ele. Jesus, que é a salvação nos dois sentidos, no literal, porque o nome dele quer dizer salvação, e porque ele é a salvação nossa. Então ele entrou na casa de Zaqueu e disse, porque também este Zaqueu é filho de Abraão também. Ele é um hebreu, como todos. É filho de Abraão, como qualquer um deles ali. Visto que o Filho do Homem, ele, Jesus, veio para procurar, catar por aí e salvar o que estava perdido. Ou seja, Zaqueu é um filho de Abraão como todos os outros. E Jesus veio para procurar esses como Zaqueu que estavam perdidos. Filhos de Abraão que estavam perdidos. Por qualquer que fosse o motivo, não importa. Todos nós somos pecadores. Éramos naquela época e nós continuamos sendo. Então, se Jesus vier hoje, ele vai procurar ver onde eu estou errando para me salvar do meu erro. Outras pessoas vão procurar onde elas estão errando para salvá-la do erro delas. Então, o caso de Zaqueu era a avareza, malversação dos recursos que ele recebia, enganava os outros. Era o problema dele, ele tinha problema com a riqueza. Então, qual era a salvação para ele? Ele se tocar e, vou administrar melhor isso aqui. Eu estou pegando dinheiro demais, vou pegar só o que é justo. Então, devolvo para uns, faço ressarcimento para outros, divido aí com os pobres. Ele já se tocou que estava errado. Não precisou Jesus pedir para ele. Só de Jesus entrar na casa dele, quer dizer, a salvação entrou e ele automaticamente foi salvo. Funcionou. Então, metaforicamente, nós podemos trazer o assunto para nós. Primeiro que qualquer rico é também filho de Abraão. Ou seja, é filho de Deus. Todos os ricos, conheçamos eles ou não, sejam pessoas notórias ou não, são filhos de Deus também, com seus problemas, suas dificuldades, e têm que ser salvos. Jesus vai entrar na casa deles, resta saber se eles vão aceitar ou não, aí é problema deles, não é problema nosso. Nós temos os nossos problemas. Jesus vai entrar na nossa casa e vai nos salvar. Também cabe a nós aceitar a salvação ou não. É um problema nosso, problema de cada um. O pobre é a mesma coisa, tem seus problemas além de ser pobre. Tem problemas outros. Então Jesus vai entrar na casa dele, vai dar a ele a salvação. Cabe a ele aceitar ou não. Agora, o que não pode é quem é pobre, ou quem é como nós aqui, classe média, ficarmos entrincheirados, acusando os ricos disso, de causar desigualdade social, de causar abuso das riquezas, que se todo mundo tivesse o mesmo dinheiro, o mundo seria mais feliz. Isso é uma incoerência matemática. Quem estudou um pouquinho de matemática sabe que isso aí não funciona. E o Kardec vai falar isso mais à frente em outro capítulo, quando vai falar sobre a desigualdade das riquezas. Se não me falha, aqui é o capítulo 17, eu acho. Acho que é o próximo capítulo. Ele vai falar nisso, porque eu acho que é neste mesmo, se não me engano. Eu não ando com a memória muito boa, não. Vai falar disso, nesse mesmo capítulo aqui, mais para frente. Vai falar sobre utilidade providencial da riqueza, provas da miséria e da riqueza, desigualdade das riquezas. Neste mesmo capítulo, mais à frente, vamos falar sobre isso. Porque não pode continuar que nós fiquemos aqui criando uma divisão entre ricos e pobres, gente. São todos filhos de Deus. Todos esperando a salvação de Jesus, como Zaqueu. Então nós temos que pensar melhor, refletir sobre isso. Se nós queremos ser justos, temos que entender. Porque se amanhã nós, de repente, ficarmos ricos pelo nosso trabalho, que pode acontecer, qualquer um de nós, não precisa nem ganhar loto, não. Simplesmente pelo trabalho, ficar rico, não vamos gostar de que pensem mal de nós.
Há muitos companheiros nossos que são ricos, fazem um trabalho igualzinho ao nosso, de caridade, de ajuda, de solidariedade. Então, vamos tentar entender isso, vamos continuar fazendo o que for possível pelos pobres, para que eles tenham dificuldade, que não conhecem nem Jesus e não têm nenhuma possibilidade também econômica. Vamos continuar ajudando. Se eles se tocarem e resolverem aceitar também a salvação de Jesus, seria a dupla salvação. Nós estamos os ajudando economicamente, financeiramente, e estamos levando para eles a palavra de Jesus. Essa é a nossa função. Nossa função é esta. Se conseguimos êxito, fizemos nosso trabalho. Se não conseguirmos, não vai ser por nossa culpa. A pessoa não quer paciência. Vamos tentar. Vamos continuar tentando. Há muita gente precisando, gente. Não vai faltar quem careça da nossa ajuda. Então, por isso que eu disse, eu considero esse capítulo um capítulo importante para nós pensarmos de forma um pouco diferente do que estamos habituados, estamos nos deixando levar por um sentimento bom, mas que embota muitas vezes o nosso raciocínio. É disso que eu estou falando. Ninguém está dizendo aqui para ser jogo duro, não cuidar dos pobres, não é nada disso. Temos que fazer o mesmo trabalho. Mas também temos que levar a salvação, humildemente falando, que nós não temos a menor condição de ser salvador de ninguém, mas levarmos a palavra, de repente, de Jesus para um amigo nosso que é rico e que não se toca nisso, a ser uma conversa muito discreta, pedir a ele uma ajuda para uma pessoa necessitada, para ele começar a mudando. Cair no nosso mundo aqui, real. Eu tenho um amigo que foi dono de uma empresa muito grande aqui do Rio de Janeiro. Hoje ele já tem, na minha idade, ou pouco, já vendeu a empresa. Ele é bilionário. Mas toda vez que eu tinha o meu trabalho de distribuição no final do ano, ligava para ele, pedia a ele, ele mandava lá uma quantidade enorme de alimentos para eu distribuir lá para as pessoas. Eu pedi a ele, fulano, tô precisando aí e tal, passa lá na empresa, vai lá com a minha secretária, vou deixar separado para você lá uma quantidade X lá do material. Beleza. Para ele não ter sido nada, não ter aprendido nada, mas não sei, de repente, um dia ele vai falar, poxa, o Antônio vem aqui pedir, poxa, era legal, ele vai se tocar. Será que ele não faz para outros? Não estou dizendo que ele fazia só para mim, não, de repente ele faz para outros também. Então, eu acho que é assim que funciona. Vamos execrar quem tem dinheiro, nem vamos endeusar quem não tem. Todos são filhos de Abraão. Essa é a ideia de Jesus. Ficamos hoje por aqui. Muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.